Olá, eu sou Maria Oliveira, professora da Escola Pedro Canuto de Araújo. Trabalho com turma multisseriada de primeiro ao quinto ano. Ao ver a necessidade que os meus alunos sentiam em alguns direitos de aprendizagens que eles não tinham adquirido ainda, eu senti a necessidade de fazer um projeto didático. Para o desenvolvimento desse projeto, eu pensei que eu tinha que conseguir um assunto que fosse atrativo para eles e que fosse algo da realidade deles, que isso iria facilitar a aprendizagem dos meus alunos. Então, como tema, eu escolhi os mamíferos da região. Eu especifiquei apenas o da região porque seriam animais que eles iam conhecer melhor, tinham mais afinidade e isso facilitaria a aprendizagem. Depois eu delimitei o tempo, que foi em 5 dias, para a gente desenvolver esse projeto. E a disciplina que era ciências, no caso. Vi também a questão em todos os gêneros textuais, qual seria o que os alunos apresentavam mais dificuldade. Entre todos, a gente sabe que existia dificuldade, mas a notícia era o gênero em que os alunos apresentou um índice de dificuldade maior. Então, o tema eu escolhi como gênero textual a notícia e comecei a desenvolver o projeto. Para começar o projeto, depois de tudo escolhido, o tempo, o gênero, a gente foi para o desenvolvimento do projeto, que era pesquisar a história dos mamíferos da região pelo qual a gente estava trabalhando. Eu e a professora auxiliar que tem na minha sala comigo, trabalho juntamente com a professora Darnelli, professora auxiliar. Então a gente viu a história dos mamíferos através de pesquisa nos livros, como a gente trabalha numa escola do campo, onde os recursos para pesquisa ainda são poucos, eu tive que pesquisei alguma coisa na internet e levei para eles aonde eles iam se apropriar da história dos mamíferos, que era para eles conhecer os animais e saber também a sua história, a questão da evolução, né, na Terra. Depois, como a gente tem aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, existe a dificuldade daqueles alunos que ainda não sabem grafar o nome de certos animais, né? Então, ele não se apropriou da escrita. A gente foi trabalhar os nomes desses alunos com base em alfabeto móveis, sílabas, tarjetas de palavras móveis, onde a gente trabalhou toda aquela dificuldade do aluno em grafar a palavra e ler palavras, trabalhando justamente o nome dos animais. Aí, para fazer a interdisciplinaridade, a gente foi lá para a matemática, que é um ponto também, uma disciplina em que os alunos apresentam mais dificuldades. A gente fez uma aula de campo, onde os alunos utilizaram instrumentos de medidas, né, para poder a gente utilizar esses instrumentos na coleta de dados desses animais, como o peso, a altura, o habitat, tempo de gestação, tudo isso a gente abordou, coletou esses dados e trouxe para a sala de aula. Tudo anotado, tudo registrado, que era para poder ser depois levado para a experiência vivida na aula do campo, levar para a sala de aula para poder fazer as produções de texto do gênero que foi apresentado maior dificuldade, que era a notícia. E aí eu propus que cada aluno escolhesse um animal, para não ficar repetido, muitos falarem do mesmo animal, ficou combinado que cada um escolheria um animal para fazer uma notícia. Aí produzir o texto, notícias sobre aquele determinado animal que o aluno escolheu. E aí, depois da produção feita, eu fui fazer as intervenções que havia necessidade de ser feita na produção, na linguagem, tudo que tinha que ser feito direitinho, baseado lá nos direitos de aprendizagem que os nossos alunos têm, que o PENAI contemplam esses direitos de aprendizagem. E a gente fez, depois de todos os textos prontos, foi a vez de eles montarem gráficos com os dados que foram coletados na aula de campo. Gráficos e tabelas onde a gente ia montar tudo direitinho para cada aluno ter ali, trabalhando a matemática, bem especificado no gênero notícia e com os animais que a gente estava trabalhando. Depois de todos esses dados trabalhados, a gente foi ver a questão dos números, numeral, tudo isso que a gente foi trabalhar
com os materiais dourados, ábacos, trabalhamos tangram, circunferência para montar gráfico, e todos os outros recursos que a gente podia ter na sala de aula para poder garantir o direito de aprendizagem do aluno. E, por final, a gente pediu que fosse feita a socialização dos trabalhos feitos. Foram feitas todas as socializações, esses momentos foram registrados, os alunos apresentaram todas as experiências que eles adquiriram nesse projeto, as dificuldades que eles superaram, e depois de tudo isso eu registrei e fiz com a culminância mostrando as atividades desenvolvidas para os pais, em uma reunião de pais que foi mostrado para os pais todas essas atividades desenvolvidas. E com esse projeto, no final a gente fui avaliar e vi que realmente valeu a pena, por causa que as dificuldades foram superadas. Mesmo que a gente não consiga 100%, mas eu garanto que pelo menos uns 70% ou 80% a gente conseguiu o objetivo que eu esperava nesse projeto. Então, fica aqui o recado que um projeto didático vale a pena, envolve a turma. Agora, para isso tem que ser um tema gostoso, que o aluno goste e que se aproprie do conhecimento. As formações do PENAI contribuíram muito, né, no meu processo de profissional, porque deixou muita coisa boa, né, com relação a aprimoramento, né, da prática, da metodologia. Um exemplo fantástico que eu achei nessas formações do PENAI, que foi justamente a sequência e o projeto didático, que é uma forma que dá muitas garantias ao professor, em que ele vai ter um norte, ali vai ser uma coisa mais amarrada, mais segura, onde o professor vai poder trabalhar melhor com a sua turma, diagnosticando tudo direitinho, organizado. Então, eu só tenho a dizer que o PENAI só veio a somar na minha vida profissional.